O milagre que mudou a vida de Aline, quando a fé venceu a doença e a desesperança. Aline sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público de São Paulo, enquanto o marido, Jefferson, fazia bicos como entregador para complementar a renda. A vida não era fácil, mas eles se viravam. Até que, há um ano, tudo começou a desmoronar. Tudo começou com uma coceira insuportável. Primeiro nas mãos, depois nos braços, até que o corpo todo ardia como se estivesse em chamas. Aline procurou médicos, fez exames, tomou remédios, mas nada adiantava. O diagnóstico veio como um soco no estômago: dermatite de contato severa por intolerância ao milho. Parecia inofensivo, mas a doença a impedia de trabalhar, de segurar os filhos, de dormir. Qualquer alimento que tivesse milho, mesmo em traços, desencadeava crises terríveis: inchaço, falta de ar, bolhas que sangravam. Os médicos disseram que era uma condição rara, sem cura, e que ela teria que conviver com restrições extremas pelo resto da vida. Como eu vou viver assim, meu Deus? Chorava Aline, olhando para as mãos cheias de feridas. Eu não posso nem abraçar meus filhos sem doer. O desespero foi se instalando. Jefferson, apesar de amoroso, não sabia como ajudar. As contas se acumulavam, e a depressão começou a bater à porta. Foi então que, em um domingo de manhã, enquanto passava em frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, ouviu vozes entoando um cântico poderoso. Deus é fiel. Ele não desampara os seus. Algo dentro dela estremeceu. Sem pensar 2 vezes, entrou. Dentro da igreja, o ambiente era diferente de tudo que ela já havia visto. As pessoas oravam com fervor, algumas chorando, outras levantando as mãos. No altar, o pastor falava com uma autoridade que parecia vir de outro mundo. Hoje é o dia da sua libertação. Deus não quer você doente, nem preso, nem derrotado. A fé move montanhas, e aqui, nesta casa, os milagres acontecem. Aline sentou-se no fundo, envergonhada das suas feridas, mas uma irmã da igreja aproximou-se com um sorriso. Minha irmã, você está sofrendo? Venha para a frente. Jesus quer te curar hoje. Ela hesitou, mas algo a puxou. Quando subiu ao altar, o pastor a olhou nos olhos e perguntou: Qual é a sua dor? E Aline, pela primeira vez em meses, desabafou. Entre lágrimas, contou sobre a doença, a impossibilidade de trabalhar, o medo de nunca mais ser normal. O pastor então estendeu as mãos sobre ela e começou a orar com uma unção que ela nunca havia sentido. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença sobre a sua vida. Este corpo foi comprado pelo sangue de Cristo, e Satanás não tem autoridade aqui. Saia, espírito de enfermidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A congregação gritava glória a Deus, enquanto Aline sentia algo estranho percorrer seu corpo. Era como se uma corrente elétrica a atravessasse. De repente, uma paz inexplicável a invadiu. Irmã, você acredita que Jesus pode te curar? Perguntou o pastor. Eu quero acreditar, mas tenho medo de ser engano, ela confessou, com a voz trêmula. A fé não é sentir, é decidir. Hoje você vai sair daqui diferente. Participe da corrente de oração esta semana, traga sua oferta de fé, e veja o milagre de Deus na sua vida. Aline saiu da igreja com uma esperança que não sentia há muito tempo. Naquela noite, enquanto colocava os filhos para dormir, notou algo: as feridas nas mãos não coçavam mais. Ela tocou o rosto e não sentiu ardência. Seria imaginação? Mas no dia seguinte, acordou e correu para o espelho. As bolhas haviam secado, a vermelhidão diminuíra. Não era coincidência. Era Deus agindo. Na quarta-feira, ela voltou à igreja para a corrente de oração. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, e Aline, mesmo com pouco dinheiro, decidiu obedecer. Colocou na sacola de ofertas o pouco que tinha, crendo que Deus multiplicaria. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Se o Senhor me curar, eu vou testemunhar para o mundo inteiro. Orou, com lágrimas nos olhos. Na fogueira santa daquela noite, enquanto o pastor ungido impunha as mãos sobre os fiéis e orava com autoridade, Aline sentiu novamente aquele fogo espiritual. Desta vez, foi como se algo saísse dela.
Quando abriu os olhos, as mãos estavam completamente limpas. Não havia mais feridas, nem coceira, nem dor. Glória a Deus! Gritou, levantando as mãos. Estou curada. A igreja inteira explodiu em louvor. O pastor chamou os obreiros para confirmar o milagre, e eles, atônitos, viram, a pele de Aline estava restaurada. Mas o milagre não parou por aí. No domingo seguinte, Aline subiu ao altar para dar o seu testemunho. Com a voz firme e os olhos brilhantes, contou como Deus a libertou. Eu vim aqui doente, sem esperança, mas Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer diagnóstico. Hoje eu posso trabalhar, posso abraçar meus filhos, posso viver. O pastor então ensinou uma lição que marcou todos os presentes. Muitos pensam que a doença, a pobreza ou o sofrimento são o fim, mas na Igreja Universal, nós aprendemos que a fé em Deus muda a história. Aline poderia ter desistido, mas ela decidiu crer. Ela participou das campanhas, deu o seu dízimo como ato de obediência, buscou a unção na fogueira santa, e hoje está aqui, livre. Isso é o poder de Deus na vida de quem não desiste. Aline, agora, é uma das primeiras a chegar às vigílias de oração. Ela traz outras pessoas que sofrem, conta seu testemunho nas redes sociais, e não deixa de semear sua oferta de fé, porque sabe, Deus honra quem o honra. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, diz ela, com um sorriso que só quem experimentou um milagre verdadeiro pode ter, basta acreditar e não soltar a mão dele. E assim, uma mulher que quase perdeu tudo, encontrou na Igreja Universal do Reino de Deus não só a cura para o seu corpo, mas uma nova vida em Cristo, cheia de propósito, fé e vitória. No mesmo culto em que Aline deu seu testemunho, uma mulher chamada Marisa, que estava sentada nos fundos da igreja, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha ouvido cada palavra como se fosse uma mensagem direta do céu para o seu coração partido. Marisa também lutava contra uma doença grave, um câncer que os médicos disseram ser agressivo e sem muitas esperanças. As quimioterapias a deixavam fraca, os cabelos tinham caído, e a dor no peito era constante, como se o próprio corpo estivesse gritando que não aguentaria por muito mais tempo. Mas naquela noite, algo dentro dela mudou. Não foi só a história de Aline que a tocou, mas a forma como ela falou, com uma certeza que só quem viu Deus agir de perto pode ter. Marisa lembrava que, meses antes, uma amiga a tinha convidado para ir à Universal, mas ela havia recusado, achando que Deus não se importava com ela. Agora, porém, via que estava enganada. Se Deus tinha feito um milagre na vida daquela mulher, por que não faria no dela? No final do culto, ela se arrastou até o altar, apoiada na filha de 14 anos, que a acompanhava com olhos cheios de medo e esperança. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar com autoridade, Marisa sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse queimando todas as células doentes. Ela caiu de joelhos, chorando sem conseguir parar, enquanto o pastor declarava: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, o poder de Deus te restaura. Nos dias seguintes, Marisa voltou à igreja todos os dias. Participou da campanha dos 70, jejuou como nunca havia jejuado, e todas as manhãs, antes de tomar qualquer remédio, ela tomava água consagrada e declarava: Senhor, eu creio no teu poder. O Senhor é meu médico. Os exames começaram a surpreender os médicos. Primeiro, os marcadores tumorais diminuíram. Depois, uma ressonância mostrou que os tumores estavam encolhendo. Em menos de 3 meses, o oncologista, boquiaberto, olhou para ela e disse: não há mais sinais da doença. É como se ela nunca tivesse existido. Hoje, Marisa não só está curada como se tornou uma guerreira da fé. Ela faz parte do grupo de visitação da igreja, levando esperança para hospitais e casas de pessoas doentes. Sempre que alguém pergunta como ela venceu, ela responde com a mesma convicção que aprendeu com Aline: não foi a medicina, não foi sorte. Foi Jesus. Foi a fé, foi a obediência, foi não desistir mesmo quando tudo parecia perdido. E assim, como o efeito dominó do milagre, outras vidas começaram a ser transformadas. Na mesma igreja, um homem chamado Roberto, que há anos lutava contra o vício em álcool e drogas, ouviu os testemunhos de Aline e Marisa e pensou: se Deus curou elas, pode me libertar também. Ele foi ao altar, jogou fora todas as garrafas que escondia em casa, e começou a frequentar as reuniões de libertação. Hoje, está sóbrio há mais de 1 ano,
trabalha como motorista de aplicativo, e todas as semanas traz alguém da rua para conhecer Jesus. A Igreja Universal do Reino de Deus não é só um lugar de cultos, é um hospital espiritual onde os impossíveis se tornam possíveis. Cada testemunho é uma prova de que Deus não mudou. Ele ainda opera milagres, ainda transforma vidas, ainda escreve histórias de vitória onde o mundo só vê derrota. E a melhor parte? Essa história não acabou. Todos os dias, em algum lugar do Brasil ou do mundo, alguém está entrando pela primeira vez numa igreja da Universal, com o coração quebrado, mas com uma pequena faísca de fé. E é ali, entre orações, louvores e a palavra poderosas dos pastores, que Deus está preparando mais um milagre para ser contado. Porque Ele é fiel, e para quem crê, tudo é possível. Na cidade de Belo Horizonte, uma mulher chamada Marisa chegava à Universal arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que parecia não ter cura. Há 5 anos, ela lutava contra uma doença autoimune que os médicos chamavam de sem solução. As medicações só aliviavam por pouco tempo, e cada crise a deixava mais fraca, mais dependente, mais sem esperança. Os exames mostravam que seus órgãos estavam sendo atacados pelo próprio corpo, e os médicos já falavam em prepará-la para o pior. Mas Marisa não aceitou desistir. Uma vizinha, que havia sido curada de uma depressão profunda na Universal, insistiu: "Vem comigo só uma vez. Se Deus curou minha alma, Ele pode curar seu corpo." No início, ela relutou. Já havia ouvido falar de igrejas, de pastores, de promessas que não se cumprem. Mas quando a dor a acordou mais uma vez às 3 da manhã, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela sussurrou: "Deus, se o Senhor existir, me mostra um sinal." No domingo seguinte, estava lá. Não conseguiu ficar em pé durante todo o culto, mas se ajoelhou no chão, com as mãos trêmulas segurando um lenço branco que a obreira lhe entregou. O pastor falava sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. "Hoje é o seu dia", ele declarou, apontando para a congregação. "O mesmo poder que operou há 2000 anos está aqui agora." Marisa fechou os olhos e começou a orar como nunca havia orado. Não com palavras bonitas, mas com gemidos, com dor, com fé misturada à dúvida. De repente, sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. As dores que a acompanhavam há anos começaram a diminuir, como se alguém estivesse desatando nós dentro dela. Quando abriu os olhos, estava chorando não de dor, mas de alívio. Levou a mão ao rosto e percebeu: não doía mais. Nem um pouco. Na semana seguinte, voltou ao médico. Os exames, que antes mostravam inflamação em todo o corpo, estavam normais. O médico, incrédulo, pediu para repetir. O resultado foi o mesmo. "Não tenho explicação para isso", ele admitiu. Marisa sorriu e respondeu: "Eu tenho. Seu nome é Jesus." Hoje, ela não só está curada como se tornou uma obreira na igreja. Toda semana, ela está lá na porta, com um sorriso no rosto e um lenço branco na mão, pronta para receber quem chega com o mesmo desespero que um dia foi dela. "Se Deus fez por mim, Ele faz por você também", repete, enquanto abraça cada pessoa que entra. E assim a Universal continua sendo esse lugar onde o impossível se rende. Onde um viciado larga as drogas, um desempregado recebe a oportunidade que ninguém lhe deu, um casal à beira do divórcio renova os votos. Não é magia, não é coincidência. É o Deus que não muda, usando homens e mulheres cheios de fé para escrever histórias que o mundo não consegue explicar. Porque a cada culto, a cada oração, a cada lenço ungido, uma nova vida é transformada. E a melhor notícia: essa história não é só de Marisa, nem de Paulo, nem de Ana. É a sua também. Basta você dar o primeiro passo. Deus está esperando. Naquela mesma noite, enquanto Marisa abraçava mais uma pessoa na entrada do templo, um jovem chamado Lucas entrou com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Ele tinha apenas 22 anos, mas a vida já lhe havia roubado a esperança. As drogas haviam destruído seus sonhos, sua família e até a vontade de viver. "Não tenho mais jeito, pastora", ele sussurrou, com a voz quebrada pelo choro. "Já tentei de tudo, mas não consigo sair desse poço." Marisa olhou nos olhos dele e, sem hesitar, segurou suas mãos com firmeza. "Você veio ao lugar certo, meu filho. Deus não desistiu de você, não. Ele está aqui, agora, pronto para te libertar."
Ela o levou até o altar, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Ao ver Lucas, o pastor estendeu a mão e colocou o lenço ungido em sua testa. Em nome de Jesus, eu quebro toda a cadeia de escuridão na sua vida. O sangue de Cristo te purifica agora. Lucas sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Era como se uma corrente invisível se rompesse. As lágrimas caíram sem controle, mas dessa vez não eram de dor, e sim de alívio. Ele sentiu o peso das drogas, da culpa e da vergonha sendo tirado de seus ombros. Quando abriu os olhos, era como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Estou livre, gritou, sem acreditar. Os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus, e o templo inteiro se encheu de uma alegria contagiante. Lucas saiu dali com um sorriso que há anos não aparecia em seu rosto. Nos dias seguintes, ele voltou à igreja, participou dos cultos de libertação e começou a reconstruir sua vida. Sua mãe, que já havia perdido as esperanças, recebeu um telefonema que nunca esqueceu: "Mãe, é o Lucas. Eu voltei. Deus me trouxe de volta." Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Sofia chegava à Universal com um diagnóstico médico nas mãos, uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Ela entrou arrastando os pés, com medo de acreditar, mas com um último fio de fé. Na oração, o pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: "Esta doença não tem poder aqui. Em nome de Jesus, seu corpo é restaurado agora." Sofia sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Naquela noite, ela dormiu sem dor pela primeira vez em meses. Quando voltou ao médico para novos exames, o resultado deixou todos boquiabertos: a doença havia desaparecido. "Não há explicação científica para isso", disse o médico, perplexo. Mas Sofia sabia, era o milagre que ela havia recebido no altar da Universal. E assim, a cada dia, mais vidas são tocadas. Um homem que não andava há anos se levanta da cadeira de rodas. Uma mulher estéril recebe a notícia de que está grávida. Um jovem que pensava em desistir de tudo encontra um propósito. Não são histórias isoladas, são provas de que Deus ainda age com poder. Se você está lendo isso hoje e pensa que seu caso é sem solução, saiba que não é. A Universal não é só um lugar de cultos, é um lugar de milhares de impossíveis em que se tornaram possíveis. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele libertou Lucas, curou Sofia e transformou Marisa, ele pode fazer o mesmo por você. Basta acreditar. Basta entrar. Basta se render. Porque aqui, o milagre tem endereço. E o próximo pode ser o seu. No mesmo dia em que Marisa saiu da igreja com o coração transbordando de gratidão, uma mulher chamada Ana chegava pela primeira vez à Universal arrastando consigo um peso que parecia impossível de carregar. Ela tinha 42 anos, mas parecia ter vivido uma vida inteira de sofrimento. Há 3 anos, um acidente de carro havia tirado a vida de seu marido e deixado sua filha mais nova, Laura, de apenas 8 anos, em estado vegetativo. Os médicos disseram que não havia esperança, o cérebro da menina havia sofrido danos irreversíveis. "Ela nunca mais vai acordar", foi a frase que Ana ouviu repetidas vezes, como uma sentença sem apelação. Mas naquele domingo, depois de ver um testemunho na TV sobre uma criança que havia despertado de um coma após uma oração na Universal, algo dentro dela se mexeu. Não era só esperança, era uma certeza que ela não conseguia explicar. Mesmo com as lágrimas escorrendo, Ana vestiu Laura com seu vestido favorito, o rosa com flores que a menina tanto amava, e as duas entraram na igreja. Não importava que os médicos tivessem desistido. Não importava que os parentes dissessem que era perda de tempo. Ana sabia, se Deus pudesse fazer milagres para os outros, ele poderia fazer por Laura. Quando o pastor chamou para a oração dos enfermos, Ana levantou a voz entre soluços: "Senhor, o Senhor vê minha filha. Ela é só uma criança, tem tanto pela frente. Se o Senhor é real, se o Senhor ouve, acorda minha Laura." As mãos do pastor se apoiaram na cabeça da menina, e a igreja inteira começou a clamar em uníssono: "Desperta, em nome de Jesus." Foi então que algo aconteceu. Primeiro, um leve tremor nos dedos de Laura. Ana segurou a mão da filha com força, o coração disparado. "Minha filha, é você? Acorda, amor." Depois, um suspiro fraco, quase imperceptível. Os olhos de Laura piscaram, como se lutassem contra anos de escuridão. E então ela abriu os olhos.
confusa a princípio, mas viva. Viva! Mamãe, murmurou, com uma voz rouca pelo desuso. A igreja explodiu em gritos de alegria, lágrimas e louvor. Médicos não podiam explicar. Ciência não tinha resposta. Mas ali, entre aquelas quatro paredes, o impossível havia acontecido mais uma vez. Laura não só acordou como, nos meses seguintes, recuperou todos os movimentos. Hoje, ela corre, ri e até ajuda a mãe a preparar o café da manhã. Eu sei que foi Deus, diz Ana, segurando o rosto da filha entre as mãos. Ele me devolveu o que o diabo tentou roubar. E toda vez que passam pela porta da Universal, as duas param, olham para cima e agradecem. Porque ali, onde muitos só veem um prédio, elas veem o lugar onde o céu tocou a terra. E se Ana não tivesse dado aquele passo de fé? Se ela tivesse acreditado mais nos relatórios médicos do que no poder de Deus? Mas ela não desistiu. E hoje, Laura está aqui para contar a história. Talvez você esteja pensando, mas o meu caso é diferente. O meu sofrimento é maior. Porém, se Deus ressuscitou mortos, abriu os céus de bronze e transformou água em vinho, será que o seu problema é grande demais para ele? Na Universal, não há casos perdidos, só pessoas que ainda não entregaram tudo nas mãos dele. O milagre de Ana e Laura não foi o último. Enquanto você lê isso, alguém está recebendo uma cura, uma libertação, uma resposta que parecia impossível. Deus não mudou. Seu poder não diminuiu. E se ele fez por elas, pode fazer por você. Basta entrar. Basta crer. Porque aqui, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. E o próximo pode estar esperando justamente por você. O milagre que não teve fim. Laura entrou na Universal pela última vez com um exame médico na mão, remissão total. Sem vestígios da doença. Os médicos chamavam de inexplicável, ela sabia que era Deus. Ana, sua mãe, chorou ao ver a filha, antes frágil, agora radiante, abraçar o pastor no altar. Senhor, eu não merecia, mas o Senhor é fiel, sussurrou entre lágrimas. Mas o milagre não parou ali. Dias depois, Laura voltou ao hospital para agradecer à equipe que a tratara. Lá, encontrou uma enfermeira que, anos antes, havia orado por ela em segredo. Eu sabia que Deus ia te curar, confessou a mulher, revelando que, na mesma semana, seu filho, dado como irreversível pelos médicos, havia acordado do coma. Sua história me deu forças para crer, disse, mostrando uma foto do menino sorrindo. A reflexão que fica. Deus não escolhe casos fáceis ou difíceis, ele escolhe corações dispostos. Laura poderia ter desistido quando as portas se fecharam, Ana, quando as contas se acumularam. Mas elas entenderam que a fé não é a ausência de dúvidas, e sim a coragem de dar um passo mesmo quando o chão parece sumir. O milagre não foi apenas a cura, foi a certeza de que, no escuro, Deus já estava tecendo luz. A lição para levar. Se você está lendo isso com o coração apertado, saiba, Deus não economiza milagres. O que ele fez por Laura, Ana e tantos outros não foi privilégio, foi promessa. A diferença entre quem vê o impossível virar possível e quem desiste no meio do caminho está em uma escolha: confiar que ele é quem diz que é, mesmo quando a vida grita o contrário. Hoje, Laura é voluntária na Universal. Toda semana, ela olha nos olhos de alguém que chegou arrastando desespero e diz: se Deus fez por mim, ele fará por você. Mas você precisa entrar. Precisa ficar. Porque o milagre não está no final da história, está em cada passo que você dá com ele. E se você ainda duvida, lembre-se, o próximo milagre pode estar esperando apenas que você creia o suficiente para estender a mão e recebê-lo. A pergunta não é se Deus pode. É se você vai deixar.